A nossa repórter Carolina Abelim acompanhou de perto essa sabatina e eu vou chamá-la agora ao vivo para trazer detalhes dessa entrevista para a gente. Ela que acompanhou tão de perto, né, Abelim? Bem-vinda, boa noite. O que você destaca para nós? Boa noite, Lívia. Boa noite para quem nos acompanha. Sim, era uma noite destinada, né, a ser um debate promovido pela União de diversos veículos de comunicação, né, debate que seria realizado aqui nos estúdios do SBT, que fica em Osasco. Porém, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que não viria, posto que está em Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, participou e, conforme as regras, então foi feita uma sabatina, uma entrevista que durou 1 hora. O presidente chegou aqui à sede do SBT, faltando 40 minutos para a entrevista. Foi bastante solícito com a imprensa, tanto os veículos oficiais que promoveram o debate, quanto as demais empresas, né? Os demais veículos de imprensa que o aguardavam. Aqui do lado de fora ele conversou conosco, falou sobre as medidas, né? Criticou as medidas que vem tomando o TSE, como a resolução que trouxe mais agilidade para retirar do ar notícias classificadas como fake news. Falou sobre essa questão de liberdade, de censura, dizendo que ele vem falando e alertando sobre isso há um bom tempo, mas que parecia que ninguém ouvia, que ele falava num deserto. Ele repetiu isso, inclusive, na entrevista. A entrevista foi bastante tranquila. Bolsonaro depois, né, sorriu, conversou novamente com a imprensa, respondeu a diversos questionamentos. Eu tirei aqui alguns pontos de destaques da entrevista. Um deles, ele foi questionado sobre se apoiaria um impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro disse que já ingressou com um pedido anteriormente já havia ingressado com o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e que não pretende fazer isso novamente, que isso competirá ao Senado. Ele não respondeu se apoiaria ou não, só disse e garantiu que ele, Bolsonaro, não fará isso novamente, não ingressará com o pedido, que isso fica a cargo do Senado. Eu lembro a vocês que essa semana, inclusive, o senador Lazier Martins, em entrevista à Jovem Pan, disse que pretende entrar com um pedido de impeachment contra Moraes e, inclusive, agilizar que isso seja discutido no Senado. Outro tema, então, liberdade. Bolsonaro reiterou nessa fala de que ele vem falando sobre liberdade, quão imprescindível é para os veículos de imprensa. Disse que não defende o controle da mídia, que o melhor controle quem faz é o público, que a imprensa, que a mídia seja livre e que o público que decida se essa empresa, se essas notícias que seriam consideradas fake news. Ele criticou quem que define o que é fake news, que então pare de comprar ou de consumir esse programa, essa revista, esse jornal. Também falou sobre, voltou a garantir, né, o reajuste, esse que foi um tema aí dessa semana, de que veio à tona de que o governo estaria estudando, não indexar o reajuste do salário mínimo pela inflação. Ele disse que não, garantiu que o governo, se reeleito no ano de 2023, promessa do ministro Paulo Guedes, vai manter o reajuste acima da inflação. Foi questionado de como que ele fará isso, com que verba. Ele falou sobre a questão, que é uma promessa, né? Isso tem sido reiterado pelo ministro Paulo Guedes, que é a taxação de lucros e dividendos. Também outra frase bastante polêmica aqui, que eu destaquei, que foi sobre, se reeleito, enviar para o Congresso uma proposta de não haver mais reeleição no Brasil. Olha o que ele disse, abre aspas: não posso meter a mão num vespeiro se quero aprovar outras reformas importantes, como a administrativa, fiscal. Então, sinalizando que essa não seria uma prioridade se reeleito. Lívia. Carolina Abelim, muito obrigada pelas informações. Boa noite para você. Se tiver outras informações, atualizações, já sabe, é só nos acionar.
Deixa eu girar aqui com os nossos comentaristas, nossos cientistas políticos, esses destaques que a Carol trouxe para a gente. Suano, vou começar com você agora. Já falamos da questão de impeachment de ministros, a Carol trouxe esse destaque, mas vou pular, que a gente já falou sobre isso. Falou sobre a questão do aumento real de salários e aposentadorias, também falamos sobre isso. Mas agora, no finalzinho, Carolina Abelim tocou num ponto importante, que é a discussão sobre proibição da reeleição de presidente da República aqui no Brasil. Deixa eu só lembrar que lá atrás, quando o presidente se candidatou pela primeira vez para esse cargo de presidente da República, ele chegou a defender que tentaria aprovar no Congresso Nacional, defenderia a aprovação no Congresso Nacional de uma proposta que proibisse essa reeleição para justamente deixar, né, o Congresso e o presidente livres para dar andamento nas reformas. O discurso mudou um pouquinho agora? Lívia, eu não acho que mudou. Acho que a questão é que ele está se posicionando agora diante de uma outra realidade. Quando ele foi eleito em 2018, ele veio primeiro a reboque de uma situação de fragilidade física, mas com bastante força moral. Por quê? Porque ele conseguiu reunir um conjunto de atores que estavam configurados em pelo menos 4 movimentos. Um deles é o bolsonarista, sim. É aquele indivíduo que via o Bolsonaro sendo chamado de mito, porque ele se apresentava como uma espécie de porta-voz de uma indignação de segmentos da sociedade contra discursos estranhos dentro do Congresso Nacional. Aí todo mundo dizia mito. Então, existe esse bolsonarista que votou nele. Mas também houve pessoas que estavam votando no Mourão. Por quê? Porque o Mourão representava uma demanda da sociedade por trazer ética para a política, ou comportamento adequado para a política, que muitas pessoas identificam como sendo um comportamento do militar. Porque, queira ou não queira, o militar, ele se posiciona diante da honra. A honra se configura no cumprimento do dever. E jamais mentir. Por exemplo, anexo 1 do artigo 1, Regulamento Disciplinar do Exército. Não faltar a verdade. Isso é crime. Então, o comportamento honrado. Houve também aquele movimento dos indivíduos que eram contra a esquerda lulopetista, porque não gostava disso. E teve também o movimento do combate à corrupção. Esses 4 movimentos se consolidaram e elegeram Jair Messias Bolsonaro. Quando ele assume, ele já tem um conjunto de problemas, dentre eles é tentar entender como que ele iria confrontar os abusos que se davam dentro do Legislativo. Por qual razão? Porque o que se acusava é que foi no Legislativo que aconteceu o grande crime contra a sociedade brasileira. E ali ele não sabia como resolver este problema, porque ele estava enfrentando todo mundo, tanto que depois ele teve que negociar e veio o orçamento com emendas de relator. Qual é a grande jogada que está nisso, que faz com que ele se diferencie? Ali ele estava fazendo propostas de reforma política, mas ele identificou que seria melhor fazer as reformas econômicas necessárias para dinamizar a economia brasileira, porque talvez aí ele tirasse o Estado da economia, da maneira como era proposto pelos governos anteriores, poderia ter uma dinâmica melhor e a própria sociedade resolveria as questões da reforma política necessária. Só que agora a pergunta caiu com uma luva, porque agora ele não precisa mais se reeleger, se porventura eleito for, porque ele não pode mais. Aí ele pode entrar com reformas que são necessárias, dentre elas a questão da reeleição. Por qual razão? Porque a reeleição foi um dos grandes golpes dados por esse sistema político que nós temos. Peço desculpas se o Adriano e se o Tese discordarem de mim, que eu considero que foi uma das piores tentativas de aprendiz de feiticeiro do mundo. O que inventou como esse sistema político, algo que foi feito para dar errado e para colocar pessoas lá dentro que só saem se forem incompetentes. Porque a máquina funciona para se autorreproduzir. E quem botou a reeleição do Executivo, Sua Excelência o presidente Fernando Henrique Cardoso, fez um dos piores desserviços para a história do Brasil, porque trouxe mais esse problema que é aquele que a gente está discutindo agora. Se o Bolsonaro via isso, depois, quando vem o período do primeiro governo dele, em que ele tem apenas um ano para entender como estava funcionando de verdade, aí depois vem a pandemia, depois vem a guerra, a sua preocupação tinha que ser a economia. Ele não podia mais falar disso. E jogou em cima dele uma carga muito grande, que é todo mundo demonizá-lo. Por quê? Porque não queria aquele cara que estava fazendo um corte na estrada. A estrada do sistema político brasileiro, ela teve um momento de uma curva,
que foi quando o Roberto Jefferson jogou no ventilador o que estava acontecendo. Ali se dizia, vamos fazer uma curva, mas a estrada era a mesma. Em 2018, estava claro que precisava construir uma nova estrada. O Bolsonaro veio, mas ele não sabia como construir essa nova estrada. Agora parece que ele tem maturidade. Por isso ele pode chegar e dizer assim, vamos fazer uma reforma política e matar o primeiro tumor, que é a reeleição. Ele pode fazer. Estou vendo que o Adriano está confirmando o tempo inteiro com a cabeça tudo que Suano está falando. Concorda realmente? Tem alguma coisa para acrescentar? É contrário a essa questão da reeleição? É preciso que haja uma proposta de reforma da política brasileira, uma reforma eleitoral política? E seria um bom momento agora? Eu acho que uma reforma política no Brasil é um assunto que sempre vem à tona, né? E na prática a gente sempre assiste pequenas reformas, né, no ano que antecede propriamente o ano eleitoral. Eu acho que essa medida de reeleição, estamos há 2 anos das eleições municipais, né, e eu acho que o vespeiro que ele se referiu provavelmente são esses mais de 5 mil prefeitos, né, não que todos vão tentar reeleição, mas uma boa parte sim, e que eu achei mais interessante é que o foco do Bolsonaro parece já que vai ter um grande desgaste de fazer reformas constitucionais, porque exige uma maioria qualificada de 3/5, é preferível ele gastar esse custo, né, assumir esse custo político com coisas mais relevantes, principalmente reforma fiscal, né? A reforma fiscal necessariamente vai envolver uma discussão do Pacto Federativo, é um vespeiro daqueles, né? Inclusive, retomando aquele assunto, né, de impeachment de ministro do STF, esse é um tema que tende a desgastar bastante a liderança, né, do governo junto ao Senado. Isso pode ser uma pista de que ele talvez não vai tomar essa iniciativa. Eu acredito que o Bolsonaro vai querer negociar uma pauta de reformas constitucionais que seja a mais enxuta possível em condições de ser aprovada. E aí acredito que a agenda econômica vai predominar. Deve ter aquela questão também da minoridade, que a gente vê que é um ponto importante para o Bolsonaro, né? A redução da minoridade, mas com certeza acredito que ele vai enfocar mais na questão econômica para fazer PECs, né? Reformas constitucionais. A questão da reeleição, eu acho que é um tema que não creio que ele vai querer assumir esse custo político, porque muitos prefeitos já estão se preparando para esse período. Eu não sei como que esse nó da reeleição, que eu também concordo, não foi uma boa inovação política. O problema é que a cada 2 anos esse tema vem em discussão, porque a eleição dos cargos majoritários de prefeito, governo estadual e presidente da República não são casadas. Então, de 2 em 2 anos, a gente vai encontrar essa caixa de marimbondo, né, perigosamente agitada. Então, eu não sei se condições políticas para fazer esse tipo de reforma vai aparecer. E eu, retomando, né, acredito que o Bolsonaro deva insistir mais numa pauta econômica negociada aí com o Paulo Guedes. Concorda, Testa? Bolsonaro vai insistir num eventual novo mandato em pautas econômicas e quero te ouvir também a respeito dessa questão da reeleição. Se você apoia ou é crítico disso? Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que eu venho acompanhando essa tragédia da reeleição. Eu sempre me posicionei contrário à reeleição, um custo político e social e econômico muito ruim para o Brasil, e sempre tem no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, projetos de lei que são discutidos até no nível da CCJ. Tá? Na Câmara, a CCJ é a última a ser analisada, no Senado é a primeira proposta. E eu me lembro muito bem que quando Antônio Carlos Magalhães saiu da presidência do Senado e se tornou presidente da CCJ, ali foi discutido o fim da reeleição. E foi aprovado lá na CCJ, mas não prosperou. Na Câmara dos Deputados, da mesma forma. Ela vai até um determinado ponto, mas aí, como o Adriano falou, você vai mexer com outro tabuleiro, né? Houve também muitas propostas de discussão no Congresso de juntar as eleições municipais e estaduais à federal.
não prosperaram, até porque o sistema se retroalimenta desse tipo de negociação. Prefeitos ajudam governadores, governadores ajudam prefeitos, e o presidente se beneficia de tudo isso aí. Portanto, eu acho que não vai haver reforma política, não acontece, é uma coisa que, como já foi dito aqui também para os nossos companheiros, a reforma política é sempre uma discussão das regras da próxima eleição. Aí você cria muitos mecanismos, mas depois você muda. Houve até uma mudança na Constituição em 2017. Foi feita uma reforma política, acabando com o voto proporcional, uma série de discussões. E depois mudaram. A Câmara dos Deputados veio e mudou, porque as próximas eleições só seriam decididas se houvesse mudança nas regras. Então, eu não creio que isso vai entrar na agenda, porque não vai prosperar. Por outro lado, acho que o Bolsonaro terá, sim, condições de propor, né, uma discussão sobre a reforma do judiciário. Essa é a grande reforma que tem que ser feita, que vem no bojo do Pacto Federativo, vem no bojo de uma reorganização da dinâmica entre os poderes, entre aspas, se você puder rediscutir o artigo 23 da Constituição, a redefinição de direitos, de deveres e atribuições dos entes federativos, a reorganização dos três poderes e reharmonizar isso. Essa reforma aí não é a reforma política partidária, mas é uma reforma do sistema político gerencial brasileiro. Ela tem que ser colocada em efeito. E o Bolsonaro, que não tem nada a ver agora, se for reeleito, com uma nova reeleição, essa discussão vai acontecer no Congresso, nos partidos, de uma nova liderança, de quem é que vai disputar a sucessão do próximo mandato. Se for Bolsonaro, se for Lula, isso vai acontecer numa outra dinâmica. A pauta econômica será decisiva, a questão da agricultura familiar vai ser decisiva, porque o Brasil necessariamente vai ampliar a sua capacidade de exportação de alimentos, a questão energética, a questão climática, tudo isso aí que são pautas de influência internacional, vão cair no Congresso com uma força muito grande. E essa discussão vai ser muito tensa. O Executivo terá que ter propostas para serem negociadas e rapidamente. E uma outra coisa, finalizando, é que se não discutir e aprovar mudanças radicais nos primeiros 6 meses do governo, esquece. Depois disso, você já começa a pensar na sucessão municipal, nessa reorganização do tabuleiro eleitoral brasileiro. Essa é a dinâmica do nosso processo político, legislativo e eleitoral.